Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Tá. Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, agora pessoalmente e mantendo certo distanciamento social. Estamos aqui na sede da Suno, eu, Lucas Goldstein, que vos fala neste momento, e a analista Suno Research, Fundos e Start, não é mesmo, Gabi Isso Mosman? mesmo, gente. Prazer, é muito bom estar de volta depois de mais de meio ano longe desse belo rapaz. Eu finalmente estou podendo bater um papo pessoalmente com ele. Igualmente, né? Eu não tenho olhos azuis, essa é a diferença. Essa é a diferença, mas o resto, toda a beleza é conjunta, né? Gente, prazer estar de volta aqui, podendo gravar com toda a equipe da Suno. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Gabriela Mosman, e mandar suas sugestões de conteúdo lá, porque é muito importante pra gente saber como que a gente pode ajudar vocês, receber feedback e saber que vocês estão escutando o No Bolso na Bolsa, porque é um grande prazer gravar esse podcast. E a gente vai fazer aqui uma reclamação, né, Lucas? Pra mim? Não, pra nossa questão aqui financeira do No Bolso na Bolsa. Quem estiver vendo essa gravação vai ver que a gente tá com copo plástico. Microfone. Estão tirando o orçamento do No Bolso na Bolsa, gente. Então, assim, eu quero aqui o movimento em todas as redes sociais para a Suno. Investe no Bolso na Bolsa. Para isso, precisamos de você. Compartilhe este podcast, por gentileza. Faça com que mais pessoas estejam aqui ouvindo no Bolso na Bolsa e vendo no YouTube, né? Tiraram nossos microfones para tudo mandar para o Suno Notícias só porque ele está concorrendo aí a podcast mais importante. Não tô gostando disso, gente. Vamos lá, vamos bater o pé no Bolso na Bolsa. Aqui, ó, principal podcast da Suno Research. Olha, para completar o trio belo de hoje, temos a Maria Eugênia Buozzi, que é professora de MBA na Sampo e na B3 e sócia da Resultante Consultoria. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, né? Ou boa madrugada para o horário que a pessoa estiver escutando, né? Bom dia, porque o dia tem 24 horas, né? Eu costumo falar que se você tá no dia, é bom dia. Então, good morning. Estamos aqui para falar de um tema, eu acho que se você está já leu o título desse podcast, deve saber, mas é um tema que está muito em voga, mas você está nessa situação há anos. Eu quero saber ESG, o que é e a sua história nesse ramo. ESG são 3 letrinhas que significam Environmental, Social and Governance, o que significa ambiental, social e governança corporativa. E, no fim, é uma agenda não financeira, mas eu costumo falar que é uma agenda pré-financeira das empresas. A hora que a gente está falando de um tema como esse, a gente está falando de sair da empresa como uma entidade em si mesma e olhar para o contexto de negócio em que ela está inserida. Como que esse contexto impacta a capacidade dela de gerar resultado e como que ela impacta esse contexto e, portanto, pode ter aí algum tipo de impacto, algum tipo de risco ou uma grande oportunidade com base nessa agenda. Não sustentabilidade ambiental, necessariamente, mas sustentabilidade do negócio. Isso. Se não é. A sustentabilidade, como meio ambiente, ela é um tema bastante presente, bastante relevante, cada vez mais, na verdade, né, no ambiente que a gente vive, com os desafios que a gente vive, mas a gente precisa desmistificar um pouquinho essa agenda e trazer isso, de fato, para o potencial que esse tema tem para onerar custo, para melhorar receita, para gerar passivo, para risco, enfim. Então, eu estou falando como é que isso permeia a estratégia das empresas e como é que ela pode se prejudicar ou se aproveitar desse negócio. E você se prejudica ou se aproveita desse episódio? Você também tem que se aproveitar da entrevistada hoje, né? Não, com certeza, gente. Então, eu estudo um pouco o ESG, mas muito na parte de uma analista de ações que pega esse conceito e introduz nas suas análises. E realmente, assim, é algo que a gente vai colocando realmente na nova realidade. Porque ESG, ele cobre também a parte de governança corporativa, mas vale a gente lembrar que há um tempo atrás nem se falava muito de governança corporativa e sobre esses critérios mais qualitativos, porque uma análise de investimento é muito mais que a gente só olha os números da empresa. Porque, assim, como a Maria Eugênia comentou, o ESG, toda essa parte qualitativa, vai te trazer algumas informações que a gente pode ter uma noção do que vão ser os próximos passos. Do que vai acontecer, da capacidade de inovação, a capacidade de comprometimento com diversas outras questões. A gente pode citar exemplos de coisas que aconteceram. Por exemplo, exemplo de acidente de Brumadinho da Vale, que poderia... Messiano em Braskem, não digo que talvez não aconteceria, mas talvez a gente teria um impacto menor. Então, assim, é só para as pessoas entenderem um pouquinho da importância disso,
porque outros às vezes acham que isso não importa, o que importa é a empresa estar dando lucro e não, se ela não tiver isso, isso pode afetar o lucro e logo afetar os seus investimentos. Mas eu acredito que antes de a gente continuar conversando um pouquinho mais sobre esses impactos, sobre exemplos, eu queria saber de ti, Maria Eugênia, conta para o pessoal aqui um pouquinho como tu se interessou por esse assunto, o que tu faz, quem tu é, da onde surge todo esse teu conhecimento nessa Essa história área. é muito legal, na verdade, porque eu trabalho com ESG há 15 anos. Imagina. E eu brinco que eu comecei como menor aprendiz, para não denunciar muito a idade, mas, na verdade, eu entrei no ABN como trainee em 2006, e aí me deram um projeto para fazer, trainee, né? O pessoal fala, o que ninguém quer fazer? Vamos botar o cara para fazer aquilo. Mas, brincadeiras à parte, foi um projeto incrível, mas que não tinha nada a ver com a minha formação. Eu sou economista e, de repente, eu estava fazendo um projeto sobre certificação ambiental. Imagina. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos lá, né? Tem que mostrar serviço, 22 anos de idade, vamos para arrebento. É aquela época que o que me der, eu tô fazendo. É isso aí. Se tiver que servir café, varrer chão, a gente faz do mesmo jeito. E aí, depois disso, uma pessoa muito iluminada, que foi, inclusive, hoje a diretora dessa área na B3, a Ana Buchain, na época era gerente de RH lá do banco. E ela falou, cara, você precisa ir para uma área mais do front, você precisa trabalhar com outras coisas. Tem uma rotação na Asset. Falou, tem uma vaga aí para você fazer uma rotação de 3 meses na gestora de fundos do ABN, mas é no fundo de sustentabilidade. Eu falei, caramba, eu não escapo desse negócio, né? Vamos lá, né? Vamos fazer. E quando eu entrei para fazer uma rotação de 3 meses, eu me apaixonei pelo tema, porque ele faz muito sentido do ponto de vista de gestão de investimentos. Porque empresa que está no vermelho não pensa no verde, né? Exato. Se você for pensar dessa forma, você vai ver que as empresas que estão olhando para uma agenda de sustentabilidade, para uma agenda ESG, normalmente são empresas que têm uma gestão melhor. São empresas que não estão vendendo almoço para comprar a janta, porque ela tem tempo, ela tem recurso. Exatamente. E, portanto, ela consegue olhar para a satisfação do colaborador, para a cadeia de valor, ela consegue olhar para outros temas que vão além do financeiro. E aí, nesse sentido, o fundo era o fundo que tinha melhor rentabilidade no banco. Uhum. Então, em 10 anos, ele era um fundo de varejo, eu fiquei lá até os 10 anos do fundo, mais ou menos. Ele era um fundo varejão, cota R$100, liquidez diária, fundo ético. Inclusive, foi lançado de novo recentemente. Mas ele, em 10 anos, deu Ibovespa mais 110% Imagina. de rentabilidade. O que significa que você começa a provar a tese. Eu adoraria dizer que é porque eu sou a melhor gestora do mundo, eu dou a melhor rentabilidade, gero um alfa do caramba, mas, no fim das contas, comprova a tese, entendeu? Uhum. E a gente está vendo isso de novo acontecer. Eu comentei com vocês, antes da gente começar a gravar, que eu fazia research ESG de empresas. Né? Então, eu sou sócio da Resultante, que é uma empresa especializada nessa agenda, e a gente cobre aí umas 150 empresas de bolsa. E aí a gente fez uma estatística desse ano. Ano difícil, né? Então, bem complicado. Socorro. Então, nesse ano, quando a gente pegou as estatísticas, não é nenhum estudo acadêmico, econométrico, nem nada, mas a gente falou, vamos ver o que acontece. O primeiro quartil, ou seja, as 35 melhores empresas, tiveram uma desvalorização média, é um ano, treta, de 9,5%. E as piores empresas, o meu último quartil de ESG, teve uma desvalorização média de 20,3%. Você começa a ver que isso faz diferença. A gente fica olhando muitos números, né? E eu acho que é fundamental olhar os números, mas a gente precisa expandir para olhar a gestão das empresas para entender o fundamento, né? E entender, porque, gente, não adianta. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema parece prego. Então, a gente precisa expandir, a gente precisa olhar para questões diferentes, inovadoras, e entender se o que a gente está analisando da empresa condiz com o que ela vai ser daqui para frente. E aí foi assim que eu caí de paraquedas e me apaixonei. Todo mundo que começa a trabalhar com essa agenda, a verdade é que se apaixona, não tem jeito. É verdade. E é muito do que eu sempre comento. Por mais assim que a gente fale finanças, números e etc. São pessoas. São pessoas. No final do dia, são pessoas que estão tocando a empresa, são pessoas que estão tomando as decisões da empresa. E tudo envolve, né? Tudo está interligado. Agora, a gente pensando em quem não entende tão bem. A pessoa pegou aí, entendi o que é o ESG. Pessoa que estaria dentro do varejão. A gente tem que tratar a pessoa com carinho. Não, então, a gente está aí... Tá, entendi o que é ESG. Só para o pessoal entender, assim... Para vocês, como é que vocês avaliam realmente o ESG? Tô vendo essa empresa, para quem está assistindo entender, quais são as questões realmente práticas que vai identificar que essa empresa está
ligada no ambiental, no social, na governança. O que vocês pegam, esses detalhes que você pega? Se você quiser dar exemplos, tudo bem, mas só para o nosso ouvinte entender como que ele analisa, onde que ele busca essas informações. Perfeito. Eu vou contar para vocês primeiro como que eu faço análise e quais os critérios que a gente utiliza nessa análise. Quando a gente está falando de uma busca dessas informações, é a gente se aprofundar e entender de que forma que a empresa está olhando para isso nas suas informações, nas suas práticas, no seu processo de gestão. Existem, e boa parte hoje das empresas, principalmente as maiores, elas têm um relatório específico que chama relatório anual e de sustentabilidade, ou relatório integrado, enfim, cada empresa adota aí a sua nomenclatura preferida. Mas, nesse relatório, costuma ter uma série de informações importantes. Não necessariamente esse relatório ele vai ter um detalhamento de como isso impacta o valor financeiro da empresa. Cada vez eles estão melhores, graças a Deus. Mas a gente ainda tem uma certa dificuldade quando a gente fala dessa busca de informação. Então, a gente se aprofunda. Como uma empresa, com uma equipe dedicada de especialistas, a gente olha esse relatório anual, a gente olha o formulário de referência, que é um documento que as empresas são obrigadas, né, regulatoriamente a publicar na CVM, a gente olha a ata de reunião de conselho, nota explicativa de balanço, a gente faz realmente uma análise aprofundada em todos esses documentos. E aí, o que a gente busca? Na verdade, acho que esse é o grande gancho, né? O que a gente vai procurar quando a gente está lendo esses relatórios? Quando a gente fala de questões ambientais, eu quero entender de que forma que a empresa usa recursos no meio ambiente, porque, no fim das contas, uma empresa é isso, né? Se a gente for falar de bens de consumo, enfim, elas usam recursos naturais, beneficiam disso dentro de uma produção e vendem essa mercadoria. Então, a hora que eu quero entender o que é o input, então eu vou olhar de que forma que a empresa está usando recursos naturais dentro da produção. Então, de que forma que ela está usando água, energia, matéria-prima, se ela tem alguma matéria-prima sensível, se ela tem um programa de otimização de energia. Não porque eu quero que ela seja boazinha, mas que se ela economizar energia, isso é lucro no final do dia. Se ela tiver um melhor uso da água, isso é lucro no final do dia. Então, é sempre fazendo esses links com, no fim do dia, o resultado e o fluxo de caixa da empresa. Então, isso é a parte do recursozinho que eu chamo. Mas a gente também tem uma parte importante que é o recursos out, né? O que sai disso? Então, toda a parte de embalagem, poluição, emissão de poluentes no ar, isso é um custo que vira para a gente. É só a gente olhar. A gente está aqui em São Paulo. Por causa da pandemia, não está tão cinza aqui atrás. Mas a gente está acostumado a ver aquele camadão cinza. Isso é externalidade da produção. Isso custa para quem? Para a saúde pública. Alguém está pagando essa conta. Então, o que está acontecendo com as empresas, com esse movimento e com essa agenda ambiental, é fazer com que as empresas comecem a trazer o custo da produção delas para dentro da produção delas. Internalização de custo, né, que a gente chama. Então, essa é a agenda ambiental. Como é que a empresa processa esses recursos na produção e o que ela devolve para o meio ambiente e acaba impactando a gente aqui como um todo. A hora que eu estou indo para o social, é relacionamento. A gente tem mania de olhar a empresa, parece que ela é uma bolinha, né? Mas, na verdade, a empresa se relaciona, é o que você falou, né? No fim da conta, são tudo pessoas. Então, a gente tem o colaborador da empresa, e o colaborador aqui, no fim do dia, tem um ganho de produtividade. Gente, alguém trabalha feliz e satisfeito e produtivo com um chefe tóxico, ambiente ruim, meta na garganta? Não. Então, a hora que o cara está olhando para a satisfação do colaborador, eu entendo que ele está olhando para a produtividade. Produtividade é resultado. Exatamente. Então, são esses links que a gente sempre tem que fazer, né? Agenda de fornecedores, agenda de comunidades. Então, empresas que estão, às vezes, em localidades remotas, se ela não fizer se ela fizer um bom trabalho com as comunidades, tem um bom exemplo, inclusive, que era da Fibria, agora é Suzano, em que eles fizeram uma planta nova, agora, infelizmente, não vou me lembrar o nome. Eles fizeram uma baita agenda com as comunidades, com colaboradores, com fornecedores. Isso custa para a empresa, sem dúvida isso custa para a empresa. E aí o investidor vai virar e falar, você está investindo em comunidades, você não está colocando dinheiro no equipamento, na manufatura, no não sei o quê. O que aconteceu? Eles não tiveram nenhuma greve. Gente, qualquer um que está no Brasil sabe. Você fazer uma obra de um porte, de uma construção de planta, e não ter uma greve, uma paralisação, um boicote. Eles começaram a planta 6 meses antes. Sim. 6 meses antes de fluxo de caixa de uma planta de papel e celulose, quanto que isso é a mais do que o que eles gastaram
nos programas de comunidade. Exatamente. Então, é entender que relacionamento, principalmente nessa agenda social, ele pode ser uma excelente oportunidade. Você fideliza o cliente se você tem um bom atendimento, se você tem uma empresa com valores, enfim, tem um sem fim de ganhos. Agora, não dá para ter ambiental e não dá para ter social sem governança corporativa. Então, o G é a chave do negócio. Né? É a liderança da empresa e é analisar como que os gestores dessa empresa estão operando a empresa, estão dando o norte da empresa, que vai determinar se ela vai fazer isso direito ou não. E nesse sentido que eu puxo muito essa agenda da governança e puxo muito a necessidade de a gente entender se os líderes, de fato, sabem qual que é a agenda, né? Não é só dizer, eu sou ESG desde criancinha, mas é, de fato, entender o que isso significa, entender o que isso significa para o modelo de negócio e trazer isso de uma forma mais assertiva, pragmática e relevante possível. Dentre os três, dentre o social, ambiental e governança, qual é o mais complexo, mais complicado de se avaliar e por quê? É o social. A governança seria, mas ela já é muito dada no mercado, né? Como a Gabi falou, hoje em dia todo investidor, de alguma forma, ele olha a governança corporativa. E a própria empresa, ela já está um pouco mais ligada nessa importância, ela faz um esforço para levar essas informações, né? Não são tão difíceis de a gente obter. É isso. E tem um pouco já de definição do que é, né? Você tem um código de boas práticas de governança corporativa no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tem referências para olhar para isso, que são já um pouco mais dadas no mercado. O ambiental também tem não só legislação, então a gente tem, por exemplo, no Brasil, uma legislação ambiental que é até bem complexa. Então, eu costumo brincar que no Brasil o cumprimento legal não é o mínimo, porque a gente tem que fazer muita coisa aqui como empresa na agenda de meio ambiente. Eu lembro até que quando eu fui fazer esse trabalho de certificação ambiental, foi meio bizarro, porque um dos pilares da certificação ambiental é cumprimento legal. E a gente certificou aquele prédio da Paulista, que era do Real, que tinha aquelas exposições de Natal bonitas, sabe? E aí eu lembro que a gente foi levantar e tinha 350 leis ambientais aplicáveis a um prédio de escritório na Paulista. É mais ou menos o equivalente aqui. Aqui deve ser até um pouco mais, porque a gente está muito perto do Rio. Então, é um monstro de coisas que a gente tem que fazer. Quanto maior não é, mais complexo não é melhor nesse caso. É que assim, de alguma forma você tem referência. Então, você sabe o que você tem que buscar. Então, eu tenho que buscar se a empresa tem um licenciamento, se a empresa tem um programa de ecoeficiência. O social, ele é mais intangível. Por mais que a gente tenha boas práticas, ele tem que ter um programa de diversidade, ele tem que ter uma política de gestão de fornecedores para saber se ele não está contratando um fornecedor que usa trabalho escravo, que comete algum crime ambiental severo. Mas, no fim das contas, ele ainda é um pouco mais intangível. Eu ainda tenho mais dificuldade de botar isso no valor. Ecoeficiência, o cara economizou energia, isso entra no fluxo de caixa. Água, reuso de água, o quanto ele diminui a conta de água dele, ao quanto ele vai aumentar a margem do produto. Relacionar a diversidade com a produtividade. Você precisa de dados. É muito difícil. É a gente quantificar a alegria, a satisfação do colaborador. Por mais assim que a pessoa vai falar, mas isso talvez não vai gerar diretamente um aumento no lucro. Mas talvez você vai reter o bom profissional, ele vai, ao longo do tempo, desenvolver maior produtividade. Então, é muito difícil a gente quantificar isso. Você retém mais. Então, você vai medir por alguns indicadores. Por exemplo, você mede taxa de rotatividade, né? Então, se o cara tem que ficar o tempo inteiro contratando gente nova, porque ele está demitindo muito, ou porque as pessoas não ficam, porque é um ambiente tóxico e etc., naturalmente ele vai ter esse custo de contratação e a perda da experiência dos bons profissionais que saem da companhia. Se ele tem um programa de parceria com fornecedores e ele desenvolve os fornecedores, ele vai ter produtos melhores e, eventualmente, até mais baratos para abastecer a produção dele. Então, isso tem um valor, mas ele é o mais difícil de eu tangibilizar e dizer, putz, vale X. Entendeu? Acho que por isso que ele é mais complexo. Talvez seja o mais importante, porque é o que você falou, tudo é pessoa, tudo é relacionamento, mas é o que é mais difícil de a gente trazer para o chão. De qualquer forma, eu acho que a gente está num momento, principalmente esse ano de pandemia, em que virou um dos mais importantes, sem dúvida. Eu acho que a pandemia, e eu falo isso repetidamente, que a pandemia escancarou o S. Então, de fato, as lideranças que sempre tiveram um pouco mais de dificuldade, e a diversidade, tem o RH lá que está cuidando disso, né? Tem não sei o que, não, isso aí deixa lá. Fornecedores, não tem compras aí que cuida disso. Eu acho que a partir do momento que a pandemia veio e ficaram mais evidentes as vulnerabilidades, né, desses vários stakeholders que a gente chama, né, das partes interessadas na empresa, de todos os públicos que a empresa se relaciona, as lideranças começaram a entender.
E aí CFOs começaram a querer entender sobre preservação de emprego, RIs começaram a querer entender de que forma que comunidades se impactam no entorno das empresas. E aí a gente começou a ver as lideranças aportarem no discurso. Eu fiquei muito feliz esse ano com isso. Eu falei que se tem um ganho neste ano trágico que estamos vivendo, Exatamente. é que, minimamente, eu acho que as lideranças começaram a entender que elas precisam ir além do próprio quintal. Maria Eugênia, eu não sei se pode falar ou não, porque assim, a gente com o trabalho de análise, às vezes restringe um pouco comentários, falar sobre algum tipo de case, mas tu teria alguns exemplos de práticas boas e práticas ruins? Pode ser para cada um deles ou de forma geral, assim, o que tu achar que é mais interessante para o pessoal entender quais que são as empresas que estão olhando um pouquinho mais para isso, quais que estão errando e como que estão errando, para as pessoas elas conseguirem colocar isso, de certa forma, nas próprias análises, no conhecimento de mercado delas. Tá. Tem um exemplo que eu gosto de dar, e de forma alguma estou condenando a empresa, veja, isso... Mas eu gosto de pegar um tema que é muito unânime, que é trabalho escravo. Eu acho que não tem um cidadão no universo que vai dizer que ok, porque reduz custo operacional. Não tem como a gente debater esse tema. Não é um tema debatível. Embora eu já tenha ouvido algumas coisas bem pesadas na minha vida, essa nunca vai ser uma delas, graças a Deus. Então, eu lembro que a gente pode pegar, por exemplo, um setor que é muito polêmico nessa agenda, que é o setor de varejo, né? De confecção, principalmente, vestuário, porque a gente tem toda a parte de imigração ilegal, de muitas vezes pessoas da América Latina, bolivianos, enfim, que trabalham ali, Brás, Bom Retiro. Então, a gente costuma achar que trabalho escravo é um troço que está lá na lavoura, com o cara com o pé amarrado na bola, e está aqui no bairro do lado, né? Então, a gente, uma vez, estava vendo ali uma comparação de cases. E sempre quando eu dou aula, eu pergunto, vocês me falam uma empresa que vocês lembram que tem um caso de trabalho escravo. Se a Zara não é a primeira, ela é a segunda. Isso já aconteceu há mais de 10 anos, esse incidente da Zara com trabalho escravo. Nossa, tanto tempo. Faz. Se não me engano, foi 2008 ou 2009. Eu não vou me lembrar exatamente, mas faz muito tempo já que esse negócio aconteceu. E até hoje, se você fala disso, então olha como marca a reputação de uma empresa um incidente dessa natureza. E aí eu pergunto para eles, vocês sabiam que a Renner também teve um caso de trabalho escravo? E via de regra, você fez uma carinha de espanto, provavelmente não sabia. E normalmente tem um ou dois na sala de aula, quando eu dou aula de MBA, que eles falam, é verdade, teve mesmo. A Renner, ela teve um incidente envolvendo um fornecedor de trabalho escravo no dia seguinte que a empresa tinha sido anunciada na carteira do Índice de Sustentabilidade. Chame de ironia, né? Eu costumo brincar que eu acho que o Ministério do Trabalho estava esperando, não é possível. E aí eu vou comparar a Zara com a Renner, para explicar não só o social, mas principalmente para explicar a governança. A Zara é uma empresa fast fashion, tem seu modelo de negócio, ela nem é listada aqui, não daria para a gente comprar as ações da empresa, mas é uma empresa que o posicionamento dela foi muito tardio em relação ao tema e que chegou a ter algumas falhas em relação ao posicionamento, a ponto de ela tomar um processo até por discriminação. Foi, gente, de novo, não é condenar a empresa, mas foi um incidente e uma falha de posicionamento. Eles começaram dizendo que isso era meio que no fornecedor, tipo, não é na Zara, é no fornecedor. Você é corresponsável e etc. E no fim, eles falaram que eles não iam mais contratar confecções que tivessem bolivianos e tomaram um processo por discriminação. Então, esse troço toma uma proporção no mercado sem paralelo. A Renner, antes do mercado abrir, quando ela teve o incidente, ela já tinha um fato relevante na CVM, um depósito em juízo para o pagamento das indenizações de qualquer eventualidade do processo, já tinham descadastrado o fornecedor, tiveram um posicionamento brilhante em relação ao incidente. Não significa que a empresa não pode se envolver num problema, mas ela precisa estar pronta para gerenciar uma crise nessa agenda. E é por isso que quase ninguém lembra da Renner e todo mundo lembra da Zara há 10 anos. Então, isso faz muito sentido à medida que eu vou olhar a empresa, olhar o posicionamento da empresa. Vale em Samarco teve um posicionamento extremamente tardio. Em Brumadinho, nem era para ter tido, na verdade, porque não deveria ter acontecido o segundo. Mas o posicionamento já foi muito mais breve, talvez por lições da experiência, infelizmente. Então, a gente tem normalmente nesses incidentes, né, que a gente chama de evento de cauda ali, né, que é um troço que a probabilidade é muito baixa de acontecer, mas que o impacto é muito grande, a gente tem a oportunidade de ver o quanto que a empresa está de fato praticando o discurso. Porque é ali que a gente vai ver separar os homens dos meninos, entendeu? Separar quem de fato está olhando para essa agenda de verdade. Renner é um excelente caso no varejo, de longe nesse setor. Algo tipo o edifício Palace, que usaram areia do mar. Exatamente. Usaram areia da praia para misturar o cimento e caiu.
construção civil costumam falar que ele é o que tem todos os exemplos, do ambiental, do social, da governança, da ética. Esse é um setor que a exposição é altíssima e as práticas nesse setor são baixíssimas. Quer dizer, não que eles não façam, mas eles são péssimos de divulgar. Hoje, das nossas avaliações, o setor de construção civil é o que tem a pior média do setor. Você tem uma ou outra empresa que se destaca, eu vou dar o exemplo de MRV, que é a melhor, inclusive está na carteira do índice de sustentabilidade, mas saiu dela, o gap para a média ali é gigantesco. E tem todas as exposições, porque tem uso intensivo de recurso natural, cimento, concreto, metal, madeira, enfim. Então, você está exposto ali a toda a agenda de recurso natural, de descarte, que é super severo, né? O resíduo da construção civil é um BO gigantesco. No social, eu tenho problema de contratação de fornecedor, de contratação de colaborador, de relacionamento com comunidade, né? Porque eu estou impactando aquela comunidade do entorno, ainda que seja numa área urbana. E na governança tem relacionamento com o poder público para alvará, BITS, etc. Cara, todos os BOs que você imaginar, tipo um setor que simboliza isso, talvez seja um dos mais sensíveis. Mas pode acontecer, por exemplo, de uma empresa usar o ESG mais como uma narrativa do que como uma prática? Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Uma fabricante de produtos alimentícios basicamente vende açúcar e gordura enlatada. Né? A causa número 1 de morte no planeta são doenças cardiovasculares, pelo menos no mundo desenvolvido. Essa empresa adotar uma prática ESG ou adotar uma narrativa ESG não poderia ser um contrassenso? Eu vou te falar duas perspectivas de você olhar para o ESG. E elas são complementares. Uma coisa é olhar o que a empresa faz. E aí é bingo no que você está falando. Né? A empresa de petróleo que quer falar de sustentabilidade. Uma empresa de arma. Isso. Sabe? Arma é mais treta ainda, né? Mas a hora que eu estou falando, por exemplo, de uma empresa que faz açúcar e gordura enlatada, eu estou falando do que ela faz. O que ela faz é super importante e ela vai precisar endereçar esse modelo de negócio em algum momento. Agora, eu tenho um aspecto importante também, que é o como ela faz isso. No fim das contas, isso é um gráfico. E ele vai compor o que a empresa faz e o como ela faz. Numa empresa nesse extremo, né, uma empresa de açúcar e gordura, uma empresa de arma, etc., o que é um problema. Então, ela pode dar uma dourada na pílula e dizer que tudo bem, eu sei que o que eu faço é um problema. Se ela não endereçar o que ela faz em nenhum momento, sim, é um belo de um marketing. Tabaco também. Tabaco, etc. Não adianta fazer cigarro orgânico. Mas eu também preciso olhar o como ela faz. Que, de qualquer forma, é um impacto de qual é o fornecedor do açúcar, qual é o fornecedor da gordura, se ele está trabalhando com agricultura familiar ou se ele está explorando um plantation da vida. Isso também vai fazer diferença para ele minimizar o impacto que ele tem no negócio. Então, o como talvez seja um primeiro passo. Né? Então, Petrobras, por exemplo, acabou de criar uma gerência executiva de mudanças climáticas. Cara, isso é central para o negócio dela, porque ela é uma empresa de exploração e refino e distribuição de petróleo. E então, pode ser um drive para uma mudança de modal da empresa, modal energético da empresa. Exatamente. Então, lá fora, a BP, por exemplo, recentemente mudou o nome da empresa, não chama mais British Petroleum, chama Beyond Petroleum. Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu ouvi, não tive nenhuma confirmação, mas se for mesmo é genial. É você, de fato, olhar para a matriz. Eu sei que a Galp, em Portugal, também é uma empresa que hoje já tem, se não me engano, só a parte de solar da Galp, que é uma empresa de petróleo lá da Península Ibérica, é maior do que toda a geração de energia renovável, de energia solar que a gente tem no estado de São Paulo. O ESG talvez seja a nova fronteira, né, do crescimento das empresas e da demanda para as empresas. Porque a gente tem uma geração que é a de vocês, na verdade, né? Eu sou um pouquinho mais velha que vocês, mas... Que isso? Eu já brinco que se arredondar dá 4, então... Mas é uma mais geração... 4 pela frente, fica tranquilo. Tem. Mas é uma geração que está se posicionando em o que vai consumir, aonde vai investir, aonde vai trabalhar. A minha sobrinha, com 8 anos de idade, virou para mim e falou assim: tia, seu carro é flex? Aí eu falei: Jesus, começou cedo. Ela tá com 14 já. Eu ainda brinquei, falei, começou mais cedo do que eu esperava. Aí eu falei: mano, meu carro é flex. A falou assim: mas você abastece com álcool ou com gasolina? Porque não adianta você ter um carro flex e botar gasolina na cabeça dela. Aí eu falei: não, a tia trabalha com isso, meu amor, pelo amor de Deus, né? A tia só abastece com álcool. Muito bom, tia, porque o álcool é um combustível renovável. Aí, depois de eu recuperar meu queixo, voltar e etc., ela começou a me explicar todo o processo de onde tira o petróleo, de onde planta
bacana, que é renovável, o outro não é. Eu falei, é renovável, entendeu, tia? E essa menina, daqui a pouco, vai virar menor aprendiz Quantos de empresa. anos? Agora ela tá com 14. Eu mando o currículo dela para vocês, quando ela começar a procurar estágio. Mas, se eu não pegar primeiro. Mas a gente tem uma geração de pessoas que mudou a decisão de consumo, que mudou a decisão de trabalho. Essa menina não vai querer trabalhar no setor de petróleo. Não. Isso me leva a uma pergunta. Existem seções da sociedade, setores públicos que estão mais atentos, que são mais sensíveis à questão do ESG do que outros? Sim. E a gente vê isso acontecer na vida e na eleição do Biden, por exemplo. Se você olhar a demografia, né, da eleição do Biden nos Estados Unidos, você vê a diferença de como os públicos estão votando, de como os públicos estão tomando decisão. Os jovens, predominantemente, já têm isso chipado na cabeça. A gente vê uma primeira geração de meninos e meninas que aprendeu sobre educação ambiental, que aprendeu sobre direitos humanos na escola, e aí já chega com esse chip e começa a cobrar das lideranças. A partir do momento que elas estão aqui, numa empresa, elas vão entender, mas você não tem um programa de diversidade? Ou você não tem um programa de fornecedores e querem entender melhor e são cobrados por isso. Eu tenho um dos meus estagiários, é um aluno que eu tive de ensino médio. Em um dos anos que eu trabalhei nisso, eu dei aula para uma escola no ensino médio. Foi, sem dúvida, o maior desafio da minha vida. Imagina. Muito mais que dar aula para investment banking. Foi dar aula para 70 adolescentes de 16 anos de idade, numa sala só. Até hoje não sei como é que eu sobrevivi a isso, mas, no fim das contas, um dos meninos hoje é meu estagiário. E ele me puxa na agenda. Eles me puxam. Então, sem dúvida, jovens são um público, mas, surpreendentemente, a gente tem visto uma geração, e até esse foi um exemplo que uma pessoa que trabalhava com a gente deu, que um banco na América Latina, acho que foi na Colômbia, lançou um fundo ESG e tal, esperando que ia captar com millennials, e começou a captar com as pessoas mais velhas. Meio que assim, eu fiz burrada a minha vida inteira, preciso deixar um bom legado, Ou é sabe? uma falta de poder aquisitivo e conservadorismo para investimentos. Às vezes o jovem não pensa muito nesse contexto. Inclusive, eu vejo até você falou da demografia das eleições, eu vejo a demografia dos podcasts que eu faço. São 26 anos para frente. Sim. Então, talvez seja... É um chute. É um chute. Também, sem dúvida. Eu acho que tem uma combinação. Na hora de decidir o investimento, eu acho que é um público mais velho. Mas na hora de decidir o consumo, está cada vez mais cedo. Né? Porque o poder da caneta está dos dois lados. O poder da caneta está de um lado em onde eu vou investir, o que o meu dinheiro vai financiar. E eu acho que esse é o grande ponto para os investidores. Né? O que o meu dinheiro está viabilizando? Eu sei o que o meu dinheiro está viabilizando. Eu sei que é o meu dinheiro que está financiando um trabalho escravo, que está financiando um desmatamento. E o desmatamento, por exemplo, né, a gente fala muito, esse ano a Amazônia é um tema que está super em alta e vai ficar cada vez mais. Mas não é só olhar a Amazônia pela Amazônia. A hora que eu começo a desmatar a Amazônia e eu tiro a árvore da Amazônia, cada árvore evapora 1 tonelada de água. Essa água sobe, essa água voa, chama rios flutuantes, e ela chove aqui no Sudeste. Se eu começo a desmatar a Amazônia, acaba a água daqui. Então, é por isso que a gente precisa. A verdade é que a gente não tem a menor noção das relações desses ecossistemas, porque a gente não aprendeu, a gente nunca estudou isso. Então, a gente precisa começar a olhar para isso como um todo. No fim das contas, a gente olha muito para a economia, mas a gente não pode esquecer que a economia não existe sem sociedade e a sociedade não existe sem meio ambiente. Então, a gente precisa dar essa relação de interdependência para que os poderes das canetas se direcionem para os lugares certos. Né? Exatamente. E até uma questão de que as empresas elas vão entendendo isso até na parte do próprio consumo. A gente coloca jovens e vão começar a olhar assim, mas eu gosto dessa empresa, eu acabei tendo uma visão mais positiva sobre diversos fatores. Isso é um branding para a empresa que pode acabar levando à escolha de consumir ou não aquele produto. E muitas vezes a gente esquece um pouquinho disso porque a gente vai achando assim, no final das contas, vou consumir o que está mais barato, 2 coisas igual, mais barato. Nem sempre é assim. A gente vai ter um apego à marca, a gente vai ter alguma coisa assim que no total, no conglomerado, vai impactar muito e, no final das contas, vai gerar lucro para a empresa. Então, é algo importante, sim. E o olhar para o pequeno, né? A gente, esse ano, acho que, de novo, né? Falei que a pandemia escancarou o S. Esse ano, a gente passou a ter um olhar para o pequeno que a gente não tinha, né, até então. É uma preocupação com as pequenas empresas, com o comércio local, enfim, com a diversidade, sim, com a inclusão social também. Começou a se tornar um fator de decisão. Saúde mental também, né? Com certeza. O que é isso, Lucas?
Queria saber, você dá aulas de MBA tem um pouco de ESG nesse processo ou você dá aula também sobre outros assuntos? Eu dou aula sobre governança corporativa, ética e sustentabilidade, que é o ESG, né? Então, eu pego a agenda mais ampla aí dessas matérias, que é um pouquinho soft skills aí, mas que normalmente estão envolvidas. Hoje a gente tem uma expansão dessas cadeiras nos cursos. Eu acho que cada vez mais a gente tem, inclusive, algumas demandas de criar cursos específicos para ensinar analistas, gestores, lideranças das empresas a trabalhar isso de uma forma mais ampla. Até alguns executivos que começam a procurar mentorias nessa agenda. Então, eu tive esse ano a experiência de fazer uma mentoria com uma diretora que assumiu uma área e falou, cara, eu preciso entender que negócio é esse. Me ajuda. Quem são os bons? Quem que são os picaretas? O que eu preciso saber? Porque tem... Gente, picareta é um troço que tem em todos os mercados. Exato. Do mundo. Em qualquer setor. Então, para a gente conseguir diferenciar, às vezes, ter um pouquinho mais de quilômetro rodado na estrada ajuda. Com né? certeza. Finalizando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, a primeira que estamos gravando com convidado na Suno em um longo tempo. A gente gravou algumas também, mas fomos só eu e você e eu, não é mesmo? Exatamente. Não, teve com o Gerson também na sala ao lado, que era uma salinha pequena, não tinha distanciamento social. Esse era o grande empecilho para gravação, para gravações em loco do No Bolso e na Bolsa. Se você está ouvindo o podcast, fica a dica para você ir no perfil no canal da Gabi Mosman no YouTube, que tem o No Bolso e na Bolsa, né? Exatamente, no meu canal, no canal da Suno. E nos siga em todas as redes sociais, @Gabriela Mosman, @Suno Research, @Lucas Goldstein. E, gente, vamos lá, campanha para investimento da Suno no Bolso na Bolsa, microfones melhores, copos melhores, e a gente poder trazer aqui mais convidados, mais episódios e mais conteúdo para você. ESG também é sorriso no rosto, então se você quiser um humor um pouquinho financeiro, você vai no tal do Lucas Goldstein, que tem memes por ali. Muito obrigado, Maria Eugênia Buozzi, que nome chique, que é sócia da Resultante Consultoria e professora por aí de MBAs e também de alunos de ensino médio, não é mesmo? Pois é. Obrigada. Prazer estar com vocês e fico à disposição, gente. Super legal a conversa, super divertida, diferente, bom, né? É bom, é um Trazer um pouquinho de descontraído, leveza, mas né? E é educativo. Isso que é bom, a gente aprende de uma forma um pouco mais gostosa. Muito bom. Obrigada, gente. Um prazer pouco estar com não, vocês. muito mais gostosa, e conto com a sua presença na próxima edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais e um pouquinho de investimentos também na Suno Research. Até lá, até a próxima terça-feira.